Olha, o Santos tinha 7 jogadores que, pelo que eu apurei, estavam apalavrados com a direção, com o grupo do Marcelo Teixeira. Mas aí era para a Série A. O Santos tinha aí esperança de trazer o Advíncula, lateral do Boca, lateral direito do Boca, que é peruano. Tinha muita esperança de trazer o Gabigol, tinha uma negociação aí que estava sendo costurada com o Flamengo, talvez envolvendo troca de jogador para a liberação do Gabigol. Soteldo ou João Paulo poderia ir para o Flamengo, o Santos dar uma grana e trazer o Gabigol de volta. Era uma grande esperança do Marcelo Teixeira trazer o Gabigol de volta. Então, eu já falei do Advíncula. Gustavo Scarpa era um jogador que o Santos estava... O Santos não, né? O grupo do Marcelo Teixeira, ele não era presidente ainda. Estava com esperança de trazer, que seria o cara para ser o dono da camisa 10, o cara para comandar o meio de campo do Santos. O Santos tinha outros jogadores também, mas as coisas mudaram. Esses jogadores recebem salários altíssimos, salários impagáveis para um clube que vai ter receita de Série B. Então tudo mudou. Entre esses jogadores do projeto para a Série B, eu acho que está pintando um aí, embora tenha a concorrência do Vasco. O Vasco também está atrás dele. Mas eu já ouvi esse nome sendo comentado por integrantes da equipe do Marcelo Teixeira. É o do Daverson, que jogou no Palmeiras, estava no Cuiabá, fez um bom campeonato brasileiro pelo Cuiabá. É um jogador que também está na mira do Vasco, né? Tem a concorrência do Vasco, mas é um jogador que o Santos, se não estiver tentando já, deve tentar, né? O Santos, desse elenco, deve aproveitar aí jogadores como Furque, Tomás Incon, Jean Lucas, só que tem uma ressalva aí, eu já vou fazer. Jean Lucas, o próprio João Paulo, se bem que eles vão contratar outro goleiro, o Santos quer o Santos do Flamengo. O Santos do Flamengo pode ser um dos alvos para a Série B, para reforçar o time na próxima temporada, para o Campeonato Paulista e para a Série B, para disputar a posição com o João Paulo. Quem mais? Enfim, eu estava falando dos que devem ficar. Então vamos lá. João Paulo, Gabriel Inocêncio, embora termine o contrato agora, é um jogador que pode ter uma oportunidade para compor o elenco no ano que vem, né? Embora o Santos vá correr atrás de laterais, né? Acho que o Advíncula agora ficou difícil, mas pode ser que venha também, né? De repente ele se enquadra aí a uma nova realidade financeira do clube, pensando num projeto maior mais para frente, mas pode ser. Messias pode ser mantido porque acham que ele é um jogador, não para ser titular, mas pode ser mantido no elenco. É um jogador com característica de CRB, porque Série B, gente, é um campeonato diferente, é um campeonato mais físico, de mais intensidade. Então o Santos vai precisar de jogadores assim também. Quem mais? Marcos Leonardo, se não for negociado, fica. Soteldo também deve ser vendido, mas se não aparecer alguém que pague o valor que o Santos quer, porque o Marcelo Teixeira não é de vender fácil jogador. Ele já adiantou que, no caso do Soteldo e Marcos Leonardo, só sai se for uma negociação muito boa para o Santos. Então, no caso do Marcos Leonardo, tem que ser de 18 milhões, que é o valor aí fixado no contrato dele, né? Se o Santos receber uma proposta de 18 milhões de euros, pelo que está no contrato, é obrigado a liberar o jogador. Mas eu continuo achando difícil, neste momento, desvalorizado, o Marcos Leonardo ser negociado, até porque essa janela que vai abrir agora no final do ano não é a janela principal da Europa, é uma janela mais fraca. É uma janela em que os clubes estão ali fazendo pequenos ajustes, né? Porque é uma janela no meio da temporada europeia. Não é uma janela para
formação de um elenco, né? Acho difícil por isso. Enfim, né? Maximiliano Silveira, que também termina o contrato agora, acho que é um jogador que vai acabar ficando, porque tudo isso, jogador, estou falando de jogadores para compor elenco também. Agora, no caso dos jogadores que ganham mais, que têm salário muito alto, pode ser que alguns deles sejam chamados para renegociar salário, para baixar salário. Isso pode acontecer, ou de repente para congelar o salário. Por exemplo, vamos lá, o Furk ganha 500 mil por mês, um exemplo. Aí o Santos pode chegar, olha, em vez de 500 mil, eu vou te pagar 250, os outros 250 a gente vai acumulando, e quando o Santos voltar para a Série A, né, o Santos vai ter aí um novo fluxo de caixa e a gente, né, completa o salário. Isso pode acontecer no caso de alguns jogadores. Congelar parte do salário. Isso é uma prática que é feita no futebol, em casos de clubes que caem para a Série B. Isso pode acontecer no Santos. Isso será negociado. Jean Lucas também vai ter que negociar salário, Tomás Incon, quem bateu o pé pode ser vendido, porque é uma coisa inevitável, né, gente? Inevitável. Imagina você ter um orçamento para montar um time, né? Um orçamento de uma receita, de 300 milhões por ano e passa a ter uma receita de 50. Então muda toda a realidade. E os jogadores que foram responsáveis, né, diretamente pela queda do Santos, eles têm que se enquadrar nessa nova realidade. Ou se não, vão ter que entrar no acordo para rescisão. Em alguns casos o Santos pode querer rescindir contrato se houver acordo com o jogador. É claro que eu não estou falando de jogador que tem valor de mercado, valor para ser negociado, mas de repente, né, negociar com outros clubes também, o Santos vai ter que se virar. Existe uma lista, já existe uma lista de todos os jogadores. O Santos hoje tem 55 jogadores no elenco, 55 sob contrato. E existe uma lista, isso é uma informação que eu vou passar agora para vocês, existe uma lista de nomes que não interessam ao clube, que já foi definido que não vão ficar. Essa lista ela foi distribuída a alguns empresários de confiança do Marcelo Teixeira, do grupo do Marcelo Teixeira, para que esses empresários, né, vão ao mercado, possam ir ao mercado para tentar negociar esses jogadores. Então o Santos vai ter que contar com a ajuda de empresários que estão no mercado para também ajudar o Santos a enxugar o seu elenco, a diminuir o seu elenco da melhor forma possível, né? Melhor forma possível é vendendo. Melhor forma possível é o Santos, por exemplo, pegar o Lucas Lima e ainda se livrar do Lucas Lima, por exemplo, e ganhar uma grana em cima dele, né? Vender o Rodrigo Fernandes, são jogadores que eu acho que tem que sair, né? Rodrigo Fernandes e que vão sair. Eu não sei exatamente quais jogadores estão nessa lista. Eu não tenho essa lista, mas eu estou falando aqui, imaginando, né? Tentando aqui também imaginar com a cabeça deles quais jogadores são esses. Então, esses jogadores que não estão nos planos estarão aí, né, sendo trabalhado por esses empresários mais próximos do grupo do Marcelo Teixeira.